Então, agora vamos iniciar o nosso segundo podcast, né? Já fizemos o primeiro, agora estamos partindo para o segundo. Estamos ficando craque nisso agora, né? E eu tive o prazer, tenho o prazer hoje de receber aqui dois convidados muito legais, ilustres aqui, né? Que felizmente aceitaram o convite. Então, eu trouxe hoje aqui para nós a doutora Ana Luísa Bardi. A doutora Ana é médica do Hospital Nossa Senhora das Graças e especialista em alergia. Ela é alergologista, tá? Foi minha paciente, é minha paciente, né? Na verdade, fizemos cirurgia lá e tal. E ela tem um exemplo de vida muito bacana aqui que é legal da gente conversar hoje. E também junto aqui o Bruno Matter, preparador físico, e eu tenho o prazer de ser aluno do Bruno Matter, né? Já tive a oportunidade de ser aluno dele nas piscinas, né? Ele me treinou na piscina quando eu nadava e, inclusive, ele já treinou meus filhos também, então na natação também. E agora ele me treina na academia. Eu tenho o prazer de participar do grupo lá da Strongest, tá? É uma academia espetacular ali que é bem legal aqui em Curitiba. Então, vamos lá, pessoal. Ana, conte um pouquinho da sua vida. Eu queria entender, assim, e o pessoal entender, a tua trajetória na vida, desde quando começou a ganhar peso, como é que foi, e, e a decisão em realizar a cirurgia bariátrica, que é uma decisão muito difícil para as pessoas. Muitas pessoas acham que é uma derrota fazer cirurgia bariátrica, né? Como se fosse a última opção. Mas, na verdade, é um recomeço, né? Conte, Ana. Então, é um prazer estar aqui com dois profissionais tão qualificados, né, na área. E a minha luta com peso começou desde que eu era adolescente. Então, quando eu era adolescente, eu fazia algumas dietas, emagrecia, depois eu engordava de novo, eram as dietas da moda, dieta dos pontos, dieta da sopa, sempre fazia aquelas dietas de revista e emagrecia, mas depois voltava para meu peso normal. Na verdade, eu oscilava entre o peso normal, né, o índice de massa corporal normal e o sobrepeso. Então, eu emagrecia um pouquinho, engordava um pouquinho, mas ao longo do tempo eu fui ganhando mais peso até chegar na obesidade. Quando eu cheguei na obesidade, aí eu tentei, né, procurei um endocrinologista, comecei a fazer realmente uma dieta orientada, tentei fazer, usei alguns medicamentos desses mais novos para emagrecimento, tive emagrecimento parcial, então tive uma resposta boa ali no início, mas eu não fazia exercício, e aí depois eu voltava a engordar tudo de novo. Né, você falou uma coisa bacana, porque veja, as tuas primeiras tentativas para perder peso foram fazendo dieta de revista, que é pegar na revista lá e aprender, vou fazer uma dieta jejum intermitente e tal. E raramente as pessoas buscam um profissional especializado nisso. Eles começam os tratamentos meio sozinhos, né? Depois, quando, né, aperta mais o calo, daí que muitas vezes vão procurar realmente um profissional, né? E isso é uma coisa que deveria mudar, né? Eu acho que já desde cara encarar, entender que obesidade é doença. E quando você tem pressão alta, você vai procurar um cardiologista. Quando você tem obesidade, você tem que procurar um especialista na área, que é um endocrinologista ou nutricionista, né? Mas desculpe atrapalhar, Iana. Vamos lá. Não, foi isso. E aí, quando eu cheguei num peso, né, maior, eu tive a indicação de fazer cirurgia bariátrica. Mas no início, eu não achei que era adequado para mim fazer a cirurgia. Eu ainda fiquei um tempo pensando e fazendo outras tentativas. Mas todas as limitações, o que a obesidade traz para a gente no dia a dia, para mim, é muita limitação física. Eu tinha dificuldade de andar por longos períodos, ficar em pé muito tempo. É, limitava todas as minhas escolhas. Então, eu não ia passear no parque porque eu ficava cansada. Eu ia subir uma rua que era mais íngreme, eu ficava bem cansada. Até ir ao supermercado, tirar e colocar as compras no carro, no carrinho,
eu acabava muito cansada. E aí eu comecei a ver que eu estava com quase 40 anos e como que eu ia ficar o resto da minha vida se com 40 anos eu estava com aquela forma física horrível e eu tinha que mudar aquilo. Eu falei: "Meu Deus, eu tô com quase 40 anos, eu não tenho hipertensão, eu não tenho diabetes, se eu tô assim, sem estar doente e sabendo que a obesidade traz várias doenças associadas, como que eu ia ficar depois, quando elas viessem? Então como que eu ia estar melhor se a vida diabetes, eu poderia ter a hipertensão, imagina ter um AVC, um infarto. Então, depois dos 40, você começa a pensar que você pode também ficar doente. Acho que antes você é jovem e não pensa no futuro. O jovem é um pouquinho mais inconsequente, né? Não, e daí você sendo médica também, você sabe muito bem o que que a obesidade traz, né, como consequências e tal. Então, e a idade vem chegando, né? E você falou depois dos 40. Isso. Imagine depois dos 50, então, né? Que eu quando fiz 50, eu pensei comigo, se a vida fosse uma curva de Gauss, eu tô no topo da curva. Agora é descida, né? Então temos que curtir bem a descida ali para viver bem, com qualidade de vida, tudo, né? E eu via muita gente com 40 anos, né, as minhas amigas, e todo mundo muito ativo, fazendo exercício, e eu com aquelas limitações físicas, você acaba tendo impacto psicológico também, né. É ruim você vai no shopping, você vai na loja, não tem roupa para o seu tamanho, você começa a se sentir mal, então é um conjunto, né. A parte física pesava muito, mas era o conjunto. E aí eu falei: "Não, preciso fazer alguma coisa para resolver, a obesidade, que é uma doença". Aí eu fui procurar, né, já tinha tido a indicação, né, de fazer a cirurgia, eu falei: "Não, tenho que estudar mais e para poder decidir se eu faço ou não". Foi uma decisão inicialmente difícil, né, a gente fica com medo, eh, do impacto, qual é o impacto da cirurgia, será que eu qual é a mortalidade, se você vai morrer ou não no ato cirúrgico, como que vai ser a vida depois, se você vai poder comer bem ou não. Isso mesmo. Então, são muitos questionamentos. Acho que a primeira coisa que eu me conscientizei é que eu teria que mudar meu estilo de vida e que eu tinha que me alimentar melhor e que eu tinha que fazer exercício. Porque e isso me deixou muito pensativa há muito tempo, se eu ia querer operar ou não. Quando eu decidi, eu Tipo, falei: se "Não". você ia realmente encarar essa mudança, né? Exatamente, se eu É, estava disposta a mudar toda a minha vida, porque é muito mais fácil você empurrar, você, né, continuar naquilo que você tá, e quando você fala: "Vou fazer a cirurgia", tem um impacto grande. Então você vai ter que modificar tudo, modificar os seus horários, modificar o quanto você foca em você, modificar a tua alimentação, você vai ter que se dedicar àquilo. Então eu me questionei muito se eu estava disposta a me dedicar a mim mesma. E aí eu falei: "Ok, a alimentação eu acho que não vai ser tão ruim", porque eu até tinha uma alimentação boa e foi piorando com o tempo, mas eu conseguiria fazer boas escolhas. Mas o exercício, eu não tinha certeza se eu ia conseguir cumprir essa promessa, porque a minha relação com o exercício sempre foi muito ruim. né? Especialmente, eu lembro, porque a gente tem um grupo, uma equipe multidisciplinar ali do hospital, que tem nutricionista, endócrino, né? Tem toda a equipe ali, né? Os residentes também. E a endocrinologista do grupo, que é a doutora Michele, né? A doutora Michele Polésio, né? E a Michele é muito amiga sua, né? E eu lembro que antes da cirurgia ela falou: mas o problema é que a Ana, ela odeia fazer atividade física, odeia com todas as forças, né? E acho que mudou, né, Ana? Não, com certeza. Na verdade, na época que a Michelle se refere, a gente trabalhava junto no Hospital do Exército, né, nós trabalhamos no Exército, e tinha que fazer o TAF, que é o teste físico, e nossa, era um sofrimento, porque a gente tinha que correr uma distância específica, ela corria e eu sofria, e ela sabia disso.
Foi realmente, eu não sabia se eu ia conseguir cumprir essa promessa para mim mesma. Mas eu falei: "Não, vou ter que encarar", porque o meu passado de exercício era assim, eu ia para academia, eu falava assim: "Tem que emagrecer". Aí eu me matriculava numa academia, ia lá, ia de roupa de academia, já com a roupinha para treinar, então no dia que eu fazia a matrícula, eu já fazia o primeiro treinamento. Então já era sucesso, né, já saí de Tipo, já casa. acabou de pagar o negócio, já passou no cartão de crédito, já treinava. Sim, não, eu já paguei o plano trimestral, né, que aí eu ia, fazia no primeiro dia e depois eu não voltava nunca mais. E aí depois dessa tentativa eu falava assim: "Não, exercício não é para mim, não é para minha vida", e aí daqui uns 5 anos eu tentava de novo. Então o exercício para mim era sempre uma tentativa frustra, eu ia lá, tentava, não dá certo. E aí você tem trabalho, você tem faculdade, você tem, sua casa, um monte de tarefas e você acaba deixando o exercício por último. É. Ana, tem um termo em inglês da cirurgia bariátrica que falam assim que a cirurgia bariátrica é uma life-changing surgery. Então, essa mudança da chavinha, né, depois da cirurgia bariátrica e a pessoa aderir e gostar de atividade física, é fundamental você ter alguém que te puxe para isso, que é um bom preparador físico. Bruno, conte aí um pouquinho da sua vida, Bom, né? Conte até para nós, assim, como que você decidiu em entrar nesse ramo, entrar nessa área. Conte aí para nós sua vida. Vamos lá. perfeito. Então, obrigado pelo convite mais uma vez, doutor. Prazer estar aqui com vocês. Que eu tenho o prazer de chamá-los de atletas, são meus atletas hoje. E a minha formação da educação física, ela surgiu principalmente na minha adolescência, onde por parte de mãe eu tenho 4 cirurgias na família e por parte de pai uma cirurgia. E tive a oportunidade de participar intimamente de todo o processo, desde as primeiras consultas na cirurgia, muito antes de escolher minha formação, até mesmo os primeiros cuidados, a ingesta, até estar hoje acompanhando pacientes que passaram pelo procedimento. Tive 2 lados extremos, como a fuga da obesidade, por uma parte, e o incentivo da família ao desporto de rendimento, com o intuito de que eu conseguisse fazer o desporto e fugir desse ambiente. Então, mesmo tratando a obesidade, a família, por parte de mãe, sempre incentivou os treinamentos, sem falta, e incentivou essa carreira que eu acabei desenvolvendo na natação inicialmente. E foi essa paixão aí pelo esporte que trouxe com que eu fizesse disso a minha profissão hoje, né? Bruno, veja que, sem dúvida nenhuma, você tem uma genética propensa a ter obesidade, adquirir obesidade. Mas veja que você consegue trabalhar e mudar a genética com o estilo de vida, né? Então, o grande macete é você não chegar a ter obesidade, né? E você conseguiu isso através de muita atividade física, atividade de alto rendimento, né? Você conseguiu combater a obesidade na origem. Então, isso é importante os jovens e adolescentes saberem que não é porque o pai e a mãe têm obesidade que você vai acabar tendo obesidade também. Então, você consegue, com muita dedicação e esporte e tal, você consegue combater isso, né? Perfeito. Tá? E muitas vezes nós, como pais aqui hoje também falando, também tenho um filho de 14 anos e a gente muitas vezes não consegue aplicar em nossas vidas, mas a gente corrige os erros nas gerações que estão vindo e que estão nas nossas mãos, né? E com o pai atleta a vida inteira, tinha esse espelho, né? Sempre incentivou o triatlon, a natação em si. E desde então, essa paixão e esse contraste foi o que acabaram me levando para um olhar mais profissional, não só sobre rendimento, porque eu fui atleta técnico de desporto competitivo durante mais de 10 anos, Isso. mas hoje a minha principal formação, e acredito que para onde os estudos estão voltados, para onde a minha atenção está voltada, para onde a gente tem conseguido mais desenvolver o trabalho, é justamente encarando de frente pessoas que trataram obesidade, tratam e continuarão tratando. E é nessas barreiras que, após pós-graduações e a vivência, trazendo essa vivência de dentro de casa e passando pelo processo cirúrgico, né, da bariátrica com a parte da mãe, é que
se completa a formação de um profissional que trabalha nessa área. Então, muito bacana Bruno, essa introdução. e agora vale a pena também se contar um pouquinho da tua vida de atleta aí, né? Que tem muita coisa boa para contar aí. Tem coisa Diga lá. legal, tem coisa legal. Foi uma parte muito formadora, porque na adolescência a gente tá tratando aí com diversos aspectos de formação, de personalidade. E dentro da natação eu fui o extremo do rendimento, a ponto de ter aí 16, 18 sessões de treino semanais, entre queda na água antes de ir para a escola, né? Quedas na água às 5:30 da manhã, vai para a escola, sai da escola, queda na água de novo, preparação física, trabalho regenerativo depois e aquele cuidado com a alimentação. E eu tive a oportunidade aí de ter 10 anos de alto rendimento, tive muitas conquistas legais, alguns recordes estaduais, recordes sul-brasileiros, fui campeão brasileiro com 18 anos, participei de diversas provas de águas abertas, travessias, acompanhei, né, pulei aos 21 anos de dentro da piscina para fora e foi a continuação da minha vida de atleta. Pude acompanhar Bruno, multidões. agora quando você fala naturalmente, não, eu fui campeão brasileiro na natação, parece fácil, né? Para quem está de fora. Mas eu fui pai de atleta, né? Meus 2 filhos, né? Dos 3, 2 nadadores, né? E é muito difícil, né? Eu vivi isso anos, levando eles para treino de madrugada, 4:30 da manhã acordando e tirando eles da cama para ir treinar. É muita dedicação, é uma vida inteira focado para você chegar, e muitos com muito treino não chegam a ser campeão brasileiro. Então o Bruno é animal, O mais animal, legal não raiz. são nem os títulos. O mais legal mesmo é você se enxergar ali, o atleta, né? Teus filhos, ultrapassando as barreiras do dia a dia, de estar fugindo da regra da maioria das pessoas que estão ao seu redor, né? E o empenho da família, como é importante essa estrutura para que o atleta possa também se desenvolver, esse incentivo. E passa daquele talvez limite de saúde quando a gente pensa no número de sessões semanais. Sim. Então é bem interessante a gente diferenciar o alto rendimento, o atleta de alto rendimento, do atleta da vida real, né? Que somos nós hoje, atletas que não tem aquele ambiente, aquela atmosfera criada para performar, onde nós somos a atmosfera, principalmente depois de uma cirurgia. Você tem todos os empurrões possíveis, você tem toda uma equipe multidisciplinar, você tem todos os profissionais especialistas aí ao teu redor, mas você vai ter que criar essa atmosfera no teu trabalho, na tua família, no desporto que você escolheu para praticar, na tua profissão, adequar tudo isso para que realmente seja um caso de sucesso. Muito legal. Eni, conte da tua história da cirurgia em si, né? Quando que você realizou a cirurgia? Conte um pouquinho quantos quilos foram embora, né? Nunca falar o termo perdeu tantos quilos, né? Isso é muito importante porque o cérebro entende que você vai achar de volta, né? E quantos quilos eliminados? Conte um pouquinho aí. Eu operei em setembro de 2021. Eu pesava 116 quilos, perdi 50. Perdeu. Eliminei Viu? 50. É porque já foi e não volta mais, a minha cabeça já Tá não existe, já resolvido. estou bem resolvida quanto a isso. E eu eliminei 50 quilos. Só. E só uma pessoa. Mas eu acho que o que mudou muita coisa depois da cirurgia. Acho que realmente, o meu estilo de vida. É engraçado, quando a gente fala estilo de vida, eu sempre achei uma coisa muito genérica, né? Estilo de vida, como assim? É fazer exercício e comer bem. Mas não é só isso, é você no seu tempo de lazer, você vai fazer uma atividade ao ar livre, ou você vai passear, você vai mexer o corpo. Por causa do exercício, você vai se alimentar melhor para poder fazer o exercício melhor. Se você não tiver com a ingesta, né, a quantidade de água que você está tomando por dia não tiver legal, você também não fica bem. Então, eu acho que mudou muita coisa depois da cirurgia. Não foi só a questão do peso, mas assim, muita coisa também melhora, né? A roupa, você fica feliz com o que você vê no espelho. É, Foi um impacto muito grande na minha vida, acho que desde a cirurgia até hoje,
e cada dia eu aprendo uma coisa nova que eu não tinha antes, de mim mesma. E eu acho que o exercício tem um papel hoje em dia muito importante que antes não tinha, nem existia, né? O exercício não Né, existia antes. Você falou do estilo de vida, né? Hoje, por exemplo, se você vai fazer uma viagem, você já pensa, vou viajar para um lugar para poder correr, para poder fazer uma, ou vou viajar para correr em tal lugar, né? Não é aquele esquema, vou viajar para ir comer não sei o quê, né? Hoje o teu objetivo principal é meio Sim, atividade física, né? sim. Quando eu penso em vou fazer minha mala, eu sempre levo um tênis de corrida, sempre levo o fone que eu gosto. Recentemente eu viajei, viajei no feriado para uma praia, levei o tênis, mas até que, né, não deu, não encaixou o horário. E aí eu estava lá na praia, né, descansando, relaxando, aí eu olhei e falei assim: "Poxa, posso correr aí uma meia horinha?". Levantei e Por fui. que Por não? que Uma não? corridinha. Deu uma corridinha. Eu estava com uma amiga, ela ficou chocada, né? Ela falou assim: "Como assim? Você vai correr?". Você tá louca? Falei: "Fica aí um pouquinho que eu já volto". Então, realmente, eu curto as oportunidades e a vida, de uma outra maneira. Então é aquilo, antes eu ia para a praia para ficar lá olhando o mar. Hoje em dia eu quero correr, eu quero passear, eu quero, me mexer. Então realmente é diferente. A mala sempre tem que ter o tênis. Se eu viajo, eu fico preocupada que eu estou perdendo a aula do Bruno. Eu fico preocupada se como é que eu vou fazer, que eu não posso ficar muito tempo sem fazer lá a musculação, senão a volta é sofrida. Então, eu acho que meu planejamento de vida atualmente tem essa importância, o exercício tem essa importância em todo o planejamento. Eu acho que no dia a dia é muito fácil a gente, eu posso falar eu como mulher, né, como que a gente cuida dos filhos, cuida do marido, tem trabalho, cuida da casa. É muito fácil a gente se esquecer, botar a gente lá embaixo, no último lugar da lista, e aí nisso a gente esquece de fazer os nossos exercícios, esquece de comer. Então, quando eu paro e falo assim, não, eu vou fazer o meu exercício, eu vou correr para mim, o meu exercício, o que eu mais, né, tenho prazer atualmente é a corrida. Eu me coloco lá no primeiro lugar, nem que seja por aquela meia horinha, uma horinha, e eu volto mais fortalecida para as atividades do dia a dia. Acho que o Sabe? exercício traz as ampolinhas de endorfina, né? Então, aquela corridinha que você fez na praia lá, você foi buscar ampolinha de endorfina na veia, né? Fala aí, Sabe Bruno. que eu tenho o privilégio de ter acompanhado a Ana desde o primeiro momento. Após que 30 dias cirúrgico, encarou o processo com seriedade, foi atrás de profissionais especialistas na área também. E a relação da corrida foi muito bacana. Tenho essa intimidade para falar como treinador e o papel, doutor Rodrigo, da família foi muito importante. Não só do local especializado, mas também do incentivo, porque é o teu médico dizendo o que você tem que fazer, a nutricionista, o psicólogo e toda essa equipe que está ali para auxiliar, principalmente nos primeiros 6 meses, onde a gente tem algumas restrições. Mas eu vi a paixão da Ana saindo pela corrida também, desde as primeiras caminhadas na esteira, onde fazia parte do aquecimento, 2, 3 minutinhos, ou entre um exercício de força ou outro. A gente tinha uma prévia limitação nos primeiros aí 30 dias, 60. A prioridade realmente é o trabalho de força, é essa manutenção da massa magra. Acredito que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a paixão da Ana surgindo na esteira. E a família teve a oportunidade de treinar junto, né? Um maridão, Dr. Johnny, fica aqui registrado o tamanho da importância que chegou lá no dia e falou: Bruno, tá feita a primeira inscrição aqui, ó. Se vira. Entregou a inscrição na mão do treinador e falou: ó, só treina a gente e tá tudo aí. Então veio essa pressãozinha que gerou uma alavanca muito legal. No primeiro momento a Essa, inscrição apareceu, essa, foi 5 kmzinho. essa inscrição, Bruno, foi uma corrida de Corrida de 5K? 5K. Primeiro Ah, veio a de 5. Mas já veio junto com a de 10 e menos de 6 meses depois, quase, acho que quando criaram essa paixão e essa rotina da corrida mesmo, onde o casal gostou, fomos para a rua pela primeira vez, juntos, antes do dia da corrida, no final de semana, e deu para ver depois da prova a paixão na família inteira. A Ana se apaixonando pelo desporto, o Johnny, a filhota Laurinha também, foi bem interessante. Eu acho que assim, como que foi, né? Acho que a minha trajetória do exercício.
Eu fiz a cirurgia, né? Não podia fazer exercício no início, estava muito feliz no papel de recém-operada, né? Estava obedecendo bonitinho as orientações. E aí, quando deu 30 dias, né? Acho que, na verdade, na consulta subsequente, eu fui liberada para fazer atividade. Eu falei, e agora? E Ferrou. agora? Ferrou. O que eu vou Ferrou. fazer? Agora, Eu não tinha planejado como que eu ia fazer, o que seria esse exercício físico, mas eu sabia que eu tinha que fazer musculação, que era o treino mais importante, para não perder massa magra. Na verdade, a única coisa que eu tinha na cabeça é: preciso manter a massa magra fazendo musculação. Ponto. Só isso que eu sabia. E era só isso que eu pensava. Por quê? Porque eu estudando, né, a gente médico começa a fuçar, estudar, ler artigo, eu vi que você manter a massa magra, quanto mais massa magra você tem e mantém, você tem menos chance de reganho no futuro. E eu falei, não, eu preciso fazer essa cirurgia dar certo a longo prazo também. Então eu falei, não, eu preciso manter a massa magra. O que era essa massa magra? O que ia acontecer? Eu não sei, eu tinha que manter a massa magra. Isso mesmo, Ana. Ana, E- você é perfeita. Essa mensagem acho que vale diamante, né? Isso que eu bato sempre no consultório, porque o primeiro mês as pessoas perdem peso muito rápido, né? Em média dá quase 10% do peso total. Então imagine uma pessoa com 120 quilos, ela vai emagrecer no primeiro mês em média uns 12 quilos. E dos 12 vai ser lá uns 10 de gordura corporal e uns 2 quilos é músculo. E é muito músculo. 2 quilos de músculo é um absurdo. Então, isso a gente precisa bloquear, interromper. E a grande virada de chave é ir fazer exercício de força, E que eu é fui você obrigada. captou a mensagem. Eu fui para isso, mas o meu marido que me falou: não, vamos. E foi junto. Foi ele, eu, minha filha, e a gente foi lá no Bruno. E eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu não, né? Eu falei: não, tô aqui para fazer o que me é proposto de exercício, mas foi bem difícil. No início foi muito difícil. Eu fazia o que tinha que ser feito, mas era caminhar na esteira era difícil, me colocar para subir e descer a escada, 1 minuto, eu quase Sim. morria. Mas foi muito interessante, porque com o comprometimento com o procedimento, gera essa motivação no dia a dia. Mesmo sem vontade, mesmo num horário extremo, que era o horário que a gente malhava, né? Que estávamos juntos lá para treinar. Que devia ser de Final da madrugada. noite. Ah, não, à Os dois noite. horários extremos são, né? O da madrugada, mas o da noite, 8 horas da 8 horas da noite, Depois, depois de. provavelmente, né? Pegava lá o Dr. Johnny depois de 12 horas de trabalho, eu na 14ª ou 15ª aula do dia, sem voar direito, mas estava lá. Os atletas, a energia que eles trouxeram para aquele horário também foi muito legal, porque estavam dispostos realmente a fazer o que tinha que ser feito. E falando um pouquinho já da manutenção da massa magra, desse procedimento, dessas etapas que a gente passa na pós-cirurgia, é muito interessante, porque nos primeiros 30 dias a gente tem pequenas restrições e que são muito benéficas relacionado aí à restrição de abdominais diretos, a restrição ao tempo de trabalhos cardiovasculares, né, 15 a 20 minutinhos, né, de atividade moderada, leve a moderada. E toda essa restrição do primeiro mês, a cada semana de treino, a cada dia que se passa da cirurgia, vem cada vez mais liberações e mais ataques. E aí a gente começa a partir para cima daquilo que é a característica não só da prescrição do treinamento, mas a característica que o atleta está trazendo para o treinador. Onde a gente pode atacar, onde a gente vai, que tipo de musculação a gente vai fazer, se é na máquina, se são movimentações livres, se tem a coordenação para aquilo, se não tem. E a corrida deu um up nisso, porque a gente tinha o objetivo e já trouxe esse objetivo não só de qualidade de vida, de estímulos equilibrados, falando da musculatura, globalmente falando da musculatura como membros superiores e inferiores, mas foi trazendo um olhar diferente, o porquê da preparação quando surgiu aí essa primeira corrida. Mas a corrida foi uma maluquice, porque a Que corrida a gente não fazia muito exercício de aeróbico. Era 10, 15 minutos no máximo para esquentar ali, para dar uma aquecida. Até porque a prioridade era o trabalho de Era o força, trabalho de né? A força, gente, só durante fazia 3, 6 isso. meses, era o foco do primeiro ano aí, Não, primeiro praticamente. ano, praticamente. E aí, o meu marido resolveu que a gente tinha que fazer uma corrida de rua. Eu não sei de onde ele tirou isso. E aí, ele chegou e falou: fiz a inscrição e falou pro Bruno: Bruno,
né? Só Resolve Se aí. vira, Só treinar. se vira e treina. Tinha menos de um mês, faltava menos de um mês para a corrida. Eu Foi nunca tinha, bem eu não recente. sabia nem o que era 5 quilômetros, eu não tinha ideia, eu achava que era muito, e é muito, né? Eu nunca tinha corrido nem, sei lá, 5 minutos direto. Eu E não sabia de onde eles iam tirar aquilo. essa foi a parte especial, porque a gente teve um ano de preparação neuromuscular, de construção de massa magra, de manutenção da massa magra, mesmo com a restrição da ingesta, né? Com as calorias aí contadas, na verdade, por restrição de espaço, né? E eles estavam muito bem preparados, mesmo sem saber, né? A musculação de um ano trouxe esse condicionamento para que, se a gente focasse um pouquinho no trabalho cardiovascular, que eles já tivessem esse domínio. Então, claro que a gente teve pouco tempo falando de periodização, mas foi muito rápido, e como vocês dominaram isso, né? E como a musculação salvou de lesões e como Bruno, foi e empolgante. aqui uma coisa interessante, né? Porque veja só, muita gente pensa, não, mas para que fazer cirurgia bariátrica? Era só ter começado a fazer exercício antes e correr. Simples assim. Só que a obesidade, na verdade, não é só a sobrecarga de peso. Então, imagine, a Ana tinha 50 quilos, né, no cangote, e você correr ou fazer qualquer exercício, subir uma escada com 10 sacos de açúcar de 5 quilos nas costas, é muito difícil. Então, ele leva no limite o joelho, articulação de joelho, tornozelo, tudo isso. Mas, além disso, da sobrecarga de peso, lembrar que a obesidade é uma doença inflamatória. Então a pessoa está inflamada já, ela já naturalmente em repouso, ela está com o joelho inflamado, tornozelo inflamado, tudo isso. E além disso tudo, a obesidade ela vai no músculo, ela se infiltra no meio das fibras musculares. Então a fibra muscular já é meio doente, já não tem desempenho bom de fibra muscular, tudo isso, né? Recentemente a gente teve uma aula, que o Bruno estava junto também, que é falar sobre obesidade sarcopênica, que é a misturinha da gordura corporal e a perda de massa muscular, ou da qualidade da fibra muscular também. Então, na verdade, quem tem excesso de peso, ele tem tudo contra a pessoa fazer exercício. Por isso que você odiava exercício. Odiava. Isso Mas eu mesmo. acho que esse gosto pelo exercício foi aos poucos. Eu não acho que aquilo de virar uma chavinha. Eu acho que em algum momento realmente a chavinha virou, mas eu acho que foi uma construção, porque eu encarei o exercício, né, como uma recomendação médica, mas como uma prescrição, uma obrigatoriedade. Do mesmo Igual jeito. aí na farmácia tomar injeção. Não, igual o primeiro mês de dieta pós-bariátrica, que você morre de medo de comer alguma coisa diferente que vai estourar os pontos, Os que os grampinhos. grampinhos, que você vai perder a cirurgia. Então, esse medo que a gente tem no primeiro mês, que a gente fica tão preocupado em fazer certinho, eu falava assim: eu preciso fazer certinho essa musculação por causa da tal da massa magra. Eu não sabia o que eu ia ver no espelho, o que eu ia sentir. Eu não tinha ideia que eu ia ter uma mobilidade melhor, que eu ia subir uma escada sem ficar cansada. Não era isso que eu focava, eu só sabia que eu tinha que fazer musculação. E aí depois a corrida veio como uma surpresa, aí quase um ano depois da cirurgia, e aí tudo mudou. E eu ouvi, Bruno, uma vez alguém falando que viu a Ana correndo e falou que ela nasceu para correr, que ela tem corpo de corredora. Inclusive, diz que o marido até não gostou dessa parada aí, né? É verdade, né? Hein, Johnny? Eu vou falar que tem um apelido aqui. Doutora Ana foi chamada já de Keniana. Que Keniana. são muito Keniana. fortes, os kenianos são muito fortes na Na corrida. corrida, certo? E aí foi carinhosamente apelidado aí também, porque leva jeito. Tem a passada, a biomecânica é boa, é ótima. E A tá com o corpo dica- leve. Corre fácil. Corre fácil. A corre dica é ter fácil. cirurgião e preparador físico empolgados e que estimulem você a fazer exercício. Alinhados. É. E a construção da massa magra, para a Ana também foi uma questão, você falou de sentimento, não sabia nem onde era, né? O que é essa massa magra que a gente tanto fala, e a gente, semana a semana, a gente foi descobrindo músculo a músculo, certo? Seja com um pouquinho de dor de executar as primeiras vezes, seja com uma progressão de carga, mas como a gente sente o estímulo quando ele é direcionado para determinada musculatura. E eu tenho certeza que a gente passou por praticamente todas aí durante vários ciclos, com objetivos diferentes a cada ciclo, mas passamos por todos os estímulos de praticamente todos os agrupamentos, que é o treinamento completo, né? Um treinamento equilibrado.
Na primeira semana eu não conseguia sentar na cadeira, sentar, levantar para poder atender o paciente, era difícil, porque doía músculo que eu não tinha ideia que existia. E mesmo tomando toda a cautela relacionada às cargas, às progressões de cargas, às adaptações dos exercícios, como inicialmente a gente não conhece o nosso 100%, e mesmo iniciando com cargas baixas, quando a gente realiza as primeiras vezes dos movimentos, já gera essa adaptação da fibra e causa essa dorzinha, mas que depois ela é muito bem-vinda. É um pouquinho desconfortável na hora, mas é ali que você sente que está vivo. É ali que você sente que a musculatura foi estressada e está Mas sendo eu não, obrigada a se corrigir, né? mas eu acho que isso, assim, de você. Tem gente que. Eu acho que o estímulo do preparador físico também tem que ser delicada, sabe? Porque não adianta chegar e começar a gritar que você tem que sentir dor, que você tem que ficar bonito pro verão, sabe aquelas. Faca na caveira. Faca na caveira. Eu acho que você tem que ir sentindo como que o aluno, o atleta, né? Eu não sou atleta, o atleta. Como que desde o primeiro dia eu já era chamada de atleta. É por isso que tem que ter pessoas empolgadas, otimistas, né? Que me chamavam de atleta antes de eu ser atleta. Mas eu acho que você tem que encontrar um profissional que case com o que você espera, o que você precisa. Então, eu não precisava de alguém colocando terror que eu tinha que pegar muito peso, que eu tinha que emagrecer tantos quilos, que eu tinha que fazer melhor que o outro, que eu tinha que pegar tanto peso. Então, não foi assim. Foi tudo uma construção. Eu fui fazendo os exercícios, e eu fui aprendendo, entendendo como é que era a execução, vendo na prática que eu estava me sentindo melhor, que cada dia a execução ficava melhor e os exercícios ficavam mais empolgantes. E aí você vai vendo tudo sendo construído. Então, eu acho que foi realmente, para mim, uma construção. Até chegar na corrida, que foi quase um ano depois, foi uma construção. Então, a importância do exercício, eu ia porque eu tinha que ir. Eu não ia porque eu gostava. Eu ia porque era importante. Né? O legal de você é porque você é o modelo, assim, por exemplo, que odiava exercício com muita força. Muito. E depois da cirurgia você realmente conseguiu fazer a transformação, virar a chavinha, né? E isso é comum em muitos pacientes que eu vejo, porque a maioria dos pacientes, muitas vezes, que têm obesidade desde a infância, eles odiavam fazer aula de educação física. Preferiam fazer trabalho lá com folha de papel ao maço. Antigamente era assim, né? E daí ele preferia fazer um mega trabalho do que ter que fazer aula de educação física. Escreve as regras, ao invés de praticar, escreve as regras do desporto. Imagine que chato, né? Regras do basquete. Pô, tá louco, né? E são pessoas que vêm já com traumas desde a infância, de adolescência, e você conseguir fazer essa transformação, acho que é a grande mágica de um bom preparador físico. Que agora, não falando mal, né? Mas muitos estúdios hoje que tem, assim, que são aqueles mega, que você paga ali um valor até não muito alto, e você é largado lá para fazer exercício. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas não segue. Porque a hora que aperta o calo mesmo, que você começa a sentir que está doendo e tal, você espana. A pessoa já tem a imagem negativa da atividade física e a primeira experiência ruim, muitas vezes, acaba fazendo a pessoa desistir, né? Sabe que... Depois eu até queria falar um pouquinho sobre isso, assim, especialmente, Bruno, porque teve com uma paciente minha, que se ela escutar o podcast, ela vai saber que é ela. E ela entrou feliz da vida numa mega academia dessas, e ela foi super bem recebida, porque quem recepcionou ela, por acaso, é um paciente meu que fez bariátrica. E ele fez uma mega, né? Uhul, que legal que você veio e tal, bacana. E daí no primeiro treino dela, quem atendeu ela foi uma pessoa do trabalho lá, uma preparadora física lá da academia, e detonou ela. Falou, não, nem adianta se vir aqui. Você não vai conseguir emagrecer aqui, não sei o quê, não adianta nada. Você fez bariátrica, você não devia ter feito bariátrica e tal. Ou seja, psicologia zero. E ela, a partir daquele dia, ela desistiu de fazer exercício, né? Eu acho que esse apoio... Esse exemplo negativo, ele é muito forte. Eu acho que eu tive um apoio muito grande, realmente, em relação, né, ao Bruno, a todo o acolhimento ali,
o acolhimento de chegar lá, de acreditar que é o que vai ser, que é possível de fazer os exercícios, de ter essa tranquilidade que eu acho que eu nunca tive. Então, por que que eu não gostava de ir para academia? Porque eu chegava lá, realmente não tinha nenhuma assessoria mais personalizada, ficava jogada, tentava uma vez, duas, era difícil para mim, não voltava mais. E isso Quando- acontece com a imensa maioria das pessoas. A Com maioria. certeza, lógico. E quando a gente fala muito de quebrar essa barreira que a atividade física traz, a Ana tocou num assunto muito importante, que é essa característica do profissional que você também está procurando. Não só do profissional, mas do ambiente, do horário. Então, são escolhas que, para continuidade, fazem muita diferença. Mas não são todos que talvez vão se sentir mais motivado com um profissional que às vezes é mais compreensivo ou que tenha mais cautela na progressão. Então, o que eu acho mais importante como preparador físico é a gente procurar um profissional que case com as nossas exigências, que casem com as suas expectativas. Se você precisa de uma pessoa falando duro com você, para que você realmente encare sério aquele momento, procure essa pessoa. Se você precisa de uma pessoa que compreenda, entenda ou que explique mais o exercício do que mande, são características dos profissionais da área. E tem profissionais de todas as características. Tem pessoas, tenho atletas, tenho hoje vários atletas que funcionam não é dando sorriso, nem explicando porquê, vai lá e faz. Mas não é a grande maioria. Eu entendo que a gente tem uma continuidade, deixa a rotina de atividade física muito mais suave, né? Deixa tudo isso que já é tão estressante para o corpo e uma dedicação tão extrema para a gente quebrar a barreira de uma pessoa que não viveu do exercício e que está vivendo do exercício no momento, deixa o ambiente mais tranquilo. Realmente vai para frente de uma maneira mais natural. Agora, né? Bruno, eu não sei, eu não sou especialista nisso, mas eu vejo assim, aquele preparador físico que exige, que grita, que manda e tal, eu acho que talvez funcione para aquele atleta que já é de alto rendimento lá em cima. Tipo, quero ser campeão sul-americano. Aí você tem que ir para as cabeças mesmo, tipo boi na verde, né? Entende? Guerra. Aí ele encara. Agora, essa transformação da pessoa que sofre com obesidade e que a grande maioria não tem um passado de atividade física, nunca fez exercício na vida. Esse aí, se você colocar pressão ali, eu acho que a pessoa espana, Eu né? também acho. Não é Naturalmente, o né? melhor perfil, né, É, para você quebrar, eu acho que todos os traumas, né? Porque você chega traumatizado. Você chega traumatizado, que você por não. isso que, Tudo. né, o Bruno é muito brabo, né? Você sabe disso, né? Muito. Dou a bronca sorrindo, né? É isso aí. Mas é nisso que trouxe também a transformação do ambiente, né? Da própria Strongest, que é essa proposta de um ambiente um pouco mais exclusivo, de você procurar um atendimento focado, especializado nessa tratativa diferenciada de academias convencionais, né? E essa é a importância, independente do local, de realmente procurar profissionais especialistas que já tenham tido experiência com pessoas que buscam a quebra da barreira, principalmente quem passou pelo procedimento da Bari, né? É, Mas ó, Eu eu tinha medo de personal. Eu tinha medo medo. medo de estúdio, então aquela menor, meu Deus, que aí eu, Não tem para onde ninguém fugir. vai não me tem pra onde esquecer ali no fugir, canto fazendo exatamente. Eu exercício. tinha medo, eu achava que o personal ia me pegar, ia me colocar. Sabe, você lembra daquele No Limite, aquele programa antigo? Então, eu Chicote. não, eu imaginava que eu ia estar em cima, lá no alto da duna, carregando um pneu de caminhão, sabe? Assim, já aconteceu isso Sim, no sim. Limite. Então, eu achava exatamente isso. Eu achava que eu ia chegar num profissional e ele ia começar a gritar comigo para fazer uma coisa impossível. Eu tinha muito medo. E foi um pouquinho ao Corrente de navio. contrário. Foi um pouquinho ao contrário, porque na verdade cheguei com um monte de restrição, né? Não só a Ana, mas também o Dr. Johnny lá, querendo fazer coisas que ainda nós não deveríamos. E temos uma certa preparação até chegar lá. Então, Eu achava o houve essa máximo que eu cautela. não tinha, que eu tinha restrição, que eu não podia fazer O abdominal. Eu achei o abdominal, nos primeiros máximo. 30 Eu dias. achei, eu acho, não posso fazer abdominal. Aí passou o tempo, agora você Agora pode. Eu, ai, meu vamos. Deus. Ferrou. E Ferrou. até introdução suave aos abdominais, né? Começar a estimular de maneiras indiretas, onde o próprio exercício tenha que sustentar, seja feita a sustentação através do core, do núcleo do corpo, dessa parte que é mais chamada de abdominal,
até chegar nos abdominais diretos, né? Pranchinhas indiretas até fazer abdominais tradicionais. Utilizar equipamentos que cheguem até o abdômen, diferenciados também. A gente usou muito, né? O bastãozinho, core sticks e isso deixa o treinamento dia a dia também interessante, né? Nenhuma mudança Agora eu vou me dar o direito de falar minha experiência, então, né, com o Bruno lá. por favor. E eu te digo, Bruno, eu sempre fui uma pessoa que eu funcionava muito bem mais tarde da noite, né? Acho que é por causa do curso de medicina, de a gente ficar estudando. Então eu funcionava estudando até 2, 3 horas da manhã, super bem. E o Bruno transformou isso em mim, né? Porque hoje eu acordo lá umas 5h15, talvez seja também o efeito da idade, né? Também, né? Não. Mas é umas 5h15, tum, e de vez em quando até no domingo eu acordo, tum, e eu treino lá com o Bruno é bem cedo. Então, essa mudança no começo de você acordar cedo para ir treinar, ela é muito difícil. Mas é muito bacana como o cérebro ele começa a se adaptar e se acostumar a acordar cedo. E ele chega lá 9h30, 10 horas da noite, eu tô morto, né? A pilha acabou, eu já começo a dormir sentado. Daí eu vou dormir mais cedo. Então, essa vibe de você dormir cedo e acordar mais cedo para treinar, ela realmente transforma a vida das pessoas. Quem consegue fazer isso é muito legal. Estilo de vida. Acho que é a mudança do estilo de vida. E eu também, né, tenho, em alguns momentos eu acordo cedo para correr. Tá um pouco difícil, mas quando eu acordo cedo e faço o meu exercício, o dia fica melhor, eu acho. Você já acorda, você traça um objetivo, você faz aquele objetivo e você já está pronto para enfrentar o dia. Eu acho que tem uma sensação também de bem-estar, de alcançar alguma coisa que você traçou. Eu acho que isso traz um sentimento, uma autoestima, um sentimento bom, sabe, pro dia. Relacionado ao horário também cai muito, né, de características individuais, mas a estatística ela não mente, porque embora muitas pessoas são mais diurnas, outras mais noturnas, a gente tem atletas que relatam muito em que funciona melhor no treino de noite, mas a estatística de não comparecer ao treino, e de não curtir tudo aquilo que o treino te trouxe durante o teu dia, ela também não mente. Para os atletas que realmente treinam no período da manhã, você curte as endorfinas correndo na corrente sanguínea aí durante o teu dia todo. Você sabe que você já cumpriu a tua obrigação com o teu corpo, se sente mais ativo, tá mais acordado, tá mais atento e assim vai. Mesmo tendo os atletas do período da noite, aqueles que se consideram melhores no período noturno, existe até aquela dificuldade da volta ao repouso, né, num período muito próximo de dormir. Muitas vezes a gente não tem escolha, é o horário que tem para malhar e tem que malhar, não importa se vai ser meia-noite. Treino bom é treino feito, não importa o horário. Mas quando a gente escolhe esse horário após o período da tarde, 5, né, 18 horas, 19 horas, a gente também está sujeito às ocorrências do dia, né, da família, pegar, buscar carro e tudo isso atrapalha e o treinamento acaba ficando de lado. Então, como administrador aí do estúdio também, o percentual de faltas no período da noite é muito maior. A gente está sujeito ao dia. Eu De manhã, não. garanto para você que 5h40 da manhã a gente não tem trânsito. É isso. Não, cara, pô, já começa aí. Você já sai de casa zero trânsito. Só o despertador é o desafio. Só Não, isso. O desafio é o travesseiro. Você venceu levantar o travesseiro Pronto. ali, vai embora. Vai embora. E isso é costume. No começo foi muito difícil, mas daí você vai indo, vai acostumando e tal. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se não tivesse de manhã cedo sabendo que alguém está me esperando para treinar, várias vezes eu ia continuar dormindo. Porque, não, deixa eu dormir mais um pouquinho. E como eu sei que eu combinei, tenho compromisso e tal, que alguém vai estar me esperando lá. Então você não falha, né? Não vai deixar de ir porque estou com preguiça. Mas se não tivesse alguém, eu confesso que várias vezes eu ia ficar dormindo. Então isso faz muita diferença. Eu acho que isso faz muita diferença. Acho Total. que isso foi uma coisa que diferenciou aí para eu começar a fazer a musculação direitinho. Mas na corrida agora eu já não preciso de ninguém me esperando. Isso aí. Né? E muitas vezes é até mais gostoso correr sozinho, com uma musiquinha que gosta. Aproveitar para mentalmente colocar as coisas no lugar, porque esse é o relato universal dos corredores, né? Aquela hora boa que você raciocina e aquela hora dedicada a você mesmo, né? Tem muita gente que adora correr em grupo, isso é maravilhoso, isso é muito bom para incentivo.
adora correr com seu preparador físico, com amigas, mas aquele momento quando você pega aquele gosto de ir praticar e ter aquele momento dentro da corrida, do esporte aeróbio em especial, né? Seja um spinning, uma corrida, uma natação, é, é onde a gente consegue curtir um pouquinho. É o momento que meu cérebro para. Minha mente para, aquelas preocupações, aquilo, todas as tarefas que eu tenho que fazer, todas as obrigações eu deixo de lado e eu fico ali só para Zen. mim. E é Zen. nesse relato que a gente vê um caso de sucesso, não é, doutor Rodrigo? É Isso isso? mesmo. Essa quebrou a barreira bonito. A gente sabe que a atividade física, isso tem estudo, já mostra e tal, que atividade física só faz bem para a saúde, faz ganho de massa muscular, melhora o metabolismo, melhora o sistema imunológico, tem um monte de coisas positivas do exercício, né? Mas eu vou um pouquinho além. Eu falo isso de vez em quando no consultório para os pacientes, né? E eles podem achar que eu sou meio maluco. Mas assim, acordou de manhã cedo, fez uma corridinha lá e tal. Você sai da corrida, toma um banho, você começa teu dia assim, ó, alto astral, endorfina pura na veia. E dá tudo certo na vida. Você sai de casa, você pega o sinal verde, liga um rádio, tá tocando música que você gosta. Você chega num lugar, você tem que achar uma vaga para estacionar. Bem na hora tá saindo alguém e você estaciona o carro. A vida O universo flui. conspira a favor. Eu concordo. Tudo certo. Aquele que não faz exercício acorda de mau humor, já sai, leva uma fechada na saída de casa, um xingão, pega sinal vermelho, trânsito, se irrita no trânsito, para na segunda fila, o guardinha passa e leva uma multa. É tudo ruim. Então, isso pode achar que é loucura, mas eu acredito nisso. Eu também. A vida flui, a energia é positiva e tal. A vibe é muito legal. Eu acho que mesmo quando eu tô com preguiça, porque a gente tem dia que a gente não quer ir, tem dia que o travesseiro chama. Eu acho que ou se eu tô triste, qualquer coisa, independente de como eu esteja, quando eu vou fazer o exercício, independente se é a corrida ou se é a musculação, eu sempre volto melhor. Eu sempre volto mais feliz e com a sensação de dever cumprido. E também no período de treinamento à noite, né? Porque mesmo chegando estressado do dia, com todos os problemas que já se acumularam, a saída do treino ela era melhor do que a entrada. Nossa, sempre. sim. Mesmo eu treinei com uma dificuldadezinha um ano. de dormir até chegar ao repouso, mas saiu endorfinada também e cumpriu a missão. Eu treinei 1 ano, 8 horas da noite, e realmente era assim. Tudo que você carregou de coisa ruim do dia, estresse e tal, você joga tudo fora, né? Limpa, sai da cuca cobras e lagartos, né? Você limpa a cabeça. É muito bom mesmo. É verdade. Bruno, e me conte um pouquinho, a gente juntos trabalhando e tal, eu fui incutindo umas ideias na cabeça do Bruno. Né? Muitas Algumas ideias. Porque quando a gente faz cirurgia bariátrica, que eu adoro e sou apaixonado por cirurgia bariátrica, porque a gente realmente transforma vidas, quando eu vejo a Ana aqui, eu me sinto muito feliz, né? Que eu consegui, como médico, ajudar alguém, né? No mundo aí, né? Mas a gente consegue fazer perder peso, a gente melhora muito o controle de doenças como diabetes, apneia do sono, pressão alta, gordura no fígado. Tem uma lista, tem mais de 200 problemas de saúde associados à obesidade. Mas uma coisa que sempre me chamou atenção, assim, é aspectos de qualidade de vida, que você falou, estilo de vida e qualidade de vida, né? E assim, como medir quanto melhora a qualidade de vida de uma pessoa? Tem questionários de psicologia para avaliar isso, né? Mas na questão de aptidão física, a gente não tem muita coisa boa na literatura. Tem, mas assim, não um protocolo legal. E daí eu incuti na cabeça do Bruno de criar um protocolo para avaliar aptidão física antes e depois da bariátrica. Conta aí para nós. Sabe, doutor, que essa sempre foi uma lacuna no pós-bari, relacionado a diversos aspectos fisiológicos que acontecem e metabólicos também. E sempre houve essa lacuna dessa leitura um pouco mais global, não falando somente da bioimpedância ou das avaliações corporais. E dentro dessa motivação vinda aí dessa nossa proximidade com o tratamento da pós-cirúrgico, surgiu a necessidade de a gente ir um pouquinho mais a fundo para que gere inúmeras ferramentas, não só para o paciente, para a equipe multidisciplinar,
para os preparadores físicos, para quem trabalha com a progressão do paciente que agora é atleta. E sempre houve também uma divergência muito grande relacionada à perda ou ganho de massa magra, à eficiência neuromuscular, se a gente ganha ou perde força, ganha ou perde mobilidade, e tudo isso avaliado tentando gerar aí um score é o objetivo desse nosso estudo. Ele nasceu já há alguns anos atrás, mas a gente tem conseguido colocar ele em prática agora. E também é mais uma ferramenta, não só para a gente munir os softwares que estão por vir dentro de toda a tecnologia que cada vez mais vai ser envolvida no treinamento, mas também ter informações e prescrições mais corretas e mais assertivas, e entender realmente o que acontece com as aptidões. E os grandes colegiados aí, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é muito forte nessa área, nos seus últimos guidelines aí, eles trazem para nós as aptidões físicas relacionadas à saúde, que é esse ponto que você tocou, Rodrigo, que é a qualidade de vida, longevidade. E não só uma frase muito batida na bariátrica, mas eu vou falar novamente aqui, não é o peso que você perde, mas é a vida que você ganha, né? O quanto você vive a mais. E quando a gente tem essa leitura das aptidões físicas relacionadas à saúde, a gente pensa muito também no nosso dia a dia, na nossa longevidade e na qualidade, seja numa avaliação de movimento entre sentar e levantar, futuramente tomar um banho sozinho, poder se alimentar sozinho, subir um lance de escada, andar uma quadra, carregar compras, como a Ana mesmo disse. E a gente está tentando direcionar nesse estudo a leitura dessas 5 principais valências. Bom, o Colégio Americano ele trouxe essa visão nos últimos guidelines, que são as aptidões físicas relacionadas à saúde. E elas estão diretamente ligadas com a nossa qualidade de vida, na execução aí de toda a movimentação diária. Como eu citei, andar uma quadra, subir um lance de escada, carregar compras, segurar os filhos, poder fazer o seu esporte de lazer, se alimentar sozinho, levantar da cadeira sozinho, lá com 80, 90 ou 100 anos. E está cada vez mais explícito também pelos grandes colegiados também, Organização Mundial da Saúde, essa importância de uma visualização maior do que a prescrição dos exercícios aeróbios. Então, quando a gente fala de aptidões físicas relacionadas à saúde, a gente tem 5 principais. A aptidão cardiorrespiratória, uma das mais avaliadas aí hoje, até para fazer a própria cirurgia, a gente passa por uma validação aí pelo procedimento. Esse, Bruno, qual seria exatamente? Só para Teste esmiuçar. cardiorrespiratório, Tá. feito lá pelo cardiologista, Certo. né, padrão Seria ouro. o teste da esteira. Teste da esteira. Tá. Vai avaliar principalmente aí o VO2 máximo, né? A quantidade de oxigênio que a gente consegue metabolizar por cada quilo de peso por minuto. A minha Certo? esteira foi péssima e eu prometi que eu ia voltar lá e eu ia me vingar. Detonar. Ia detonar. Eu tinha que voltar, né? Para fazer o teste, porque o meu teste tava horrível, minha capacidade cardiovascular. E agora, depois de correr 21 quilômetros, né? Que eu já corri. E acho que esse, agora, esse agora eu ia esse arrasar. máximo aí, Essa com notícia certeza, aí é eu- nova, hein? Essa eu ia arrasar. É, Ana, Eu ia ter que arrasar com a corrida. Você já completou corrida de 21K. Já. Top. Isso aí não é qualquer um, não. É. E é nesse VO2 máximo que se baseiam também as prescrições das zonas de treinamento, né? E ela está muito relacionada à frequência cardíaca, o quão eficiente é seu coração, seu pulmão, juntamente com as contrações musculares. Mas a aptidão cardiorrespiratória sempre foi muito falada e muito estudada. E aí, juntamente com isso, vem a composição corporal, que é o segundo teste, também é realizado pré e pós-cirúrgico, né? Dando esse olhar das aptidões físicas e do nosso estudo já para o pós-bariátrico, que é o intuito principal, de gerar melhores desfechos, gerar melhores prescrições, entender melhor o processo fisicamente, relacionado também à prescrição da atividade física. Mas a composição corporal é realizada através da bioimpedância de maneira mais prática, né, maneira de campo, e ela ali dá o percentual de massa magra, né, de massa gorda e tudo aquilo que compõe o nosso corpo. Juntamente com a cardiovascular e com a avaliação da bioimpedância, que é a composição corporal, vem a avaliação de força. Então, através de um dinamômetro, uma célula de carga, a gente está estudando a contração muscular, principalmente no aspecto de assimetrias,
Aonde está o lado dominante do corpo, aonde está o lado mais fraco, quão é mais fraco, qual a relação do agonista, antagonista, o músculo que contrai, o músculo que deixa o outro músculo contrair, aonde estão os estabilizadores dos movimentos. Claro, quão importante essa contração é para cada desporto que o paciente escolher praticar para o resto da vida também. Mas essas assimetrias, elas trazem uma prescrição muito mais assertiva relacionada às lesões, quando a gente tem um lado muito dominante relacionado ao outro. Eu imagino, né, Bruno? Imagina uma pessoa na corrida. Você vai correr 100 metros, é uma coisa. Mas, por exemplo, a Ana que correu 21, faz muita diferença, né? Se o posterior de coxa esquerdo é mais fraco do que o direito, né? No futuro, ao longo da corrida, ela vai acabar forçando um lado mais do que o outro e acaba gerando lesão, né? E sabe que até relacionadas às distâncias, elas são muito importantes mesmo, pensando, claro, que um atleta que pratica distâncias maiores está sujeito a um volume muito maior, uma repetição muito maior do movimento. Mas pensar que naquele atleta dos 100 metros, dos 400, também faz um nível de contração muscular, de ativação muito mais exigente até mesmo do que o atleta de endurance, que é o atleta que faz por longos períodos. Então, a assimetria para os velocistas também é tão importante, né? Estar com a musculatura equilibrada quanto um fundista, né? Cada característica de prova traz para a gente uma leitura diferente, mas está aí a importância da avaliação de força, até para definir um pouquinho das prioridades do treinamento, né? Aonde a gente vai atacar, onde está um pouquinho mais forte, onde está um pouquinho mais fraco, onde está um pouquinho mais desequilibrado, porque isso está relacionado aos graus de lesão e às sobrecargas excessivas. Então, isso, Bruno, é interessante porque bioimpedância quase todo mundo conhece, já ouviu falar e tal. Hoje eu faço bioimpedância aqui no meu reloginho aqui, que fazer propaganda do meu relógio da Samsung, né? E ele faz bioimpedância. E eu já comparei o resultado da bioimpedância aqui no relógio e as que a gente faz lá no consultório, que é profissional, e ele bate. O seu faz isso mesmo? Faz bioimpedância aqui, ó. Eu posso acordar de manhã e já fazer uma bioimpedância todo dia, se quiser. E é possível fazer já. Então é muito comum, o pessoal já conhece a bioimpedância e o teste de esteira também. Mas esse de força, pouca gente conhece. É isso. Né? Tem sido implementado, né? Os softwares têm ajudado, né? Os equipamentos estão surgindo cada vez com mais acessibilidade. E os profissionais especialistas estão indo atrás, né, desse tipo de mensuração para ter realmente uma prescrição um pouquinho mais assertiva. E relacionado à bioimpedância também valores mais aproximados, quando a gente fala que na pesquisa e na ciência a gente busca os melhores padrões de avaliação, no cotidiano e no dia a dia a gente tem que procurar ferramentas acessíveis, que sejam de rápido acesso, de rápida informação, descomplicadas principalmente uma bioimpedância do relógio. Vai ser bem aproximado, né? Surgiram e o erro é mínimo. Mas relacionado também às aptidões, fora as aptidões de força, a gente também tem a aptidão da flexibilidade, que é muito importante. A gente é muito forte, muito condicionado, mas será que a extensibilidade da nossa fibra, o quanto o nosso tendão consegue chegar naquele movimento sem gerar sobrecarga excessiva na articulação? Aí que está a importância da leitura da flexibilidade também. Especialmente para quem trata obesidade ou para quem tem aí circunferências abdominais ou circunferências de membros maiores, a gente também tem essa influência na flexibilidade. Quando a gente está com a circunferência abdominal um pouquinho mais elevada, a gente não consegue amarrar o tênis reto do ladinho, a gente não consegue juntar algumas coisas no chão, e essa flexibilidade tem a restrição, claro, do tecido adiposo que está ali naquele local e que vai sair dali pós-bari, mas também tem a ver com essa elasticidade da fibra muscular também e dos tecidos. Então é muito importante essa avaliação também. Eu aprendi uma vez com o Bruno o seguinte, quando você vê o cadarço amarrado no meio, é porque a pessoa consegue chegar lá e amarrar o cadarço. Quando você vê o cadarço amarrado na lateral, significa que a barriga estava atrapalhando. E daí você precisou chegar de lado para amarrar o cadarço. Sabia que eu comecei a reparar nisso? É verdade. E esse é um dado que foi um paciente. Foi um paciente que passou pela cirurgia e a gente, naquela busca de traçar metas, ele mesmo relatou.
Falei, qual que é o teu principal objetivo? Né? O da Ana era fazer o trabalho de força, encarar essa rotina com disciplina e cumprir as prescrições médicas dentro da atividade física, mas o objetivo desse paciente em especial, que provavelmente vai assistir aí o podcast, foi assim, Bruno, eu primeiramente gostaria de amarrar o meu cadarço reto. Depois eu vou buscar o resto. Vamos fazer isso? E com certeza, depois de menos de 3 meses, 4 meses, ele já tinha uma circunferência abdominal bem reduzida, estava se sentindo seguro para amarrar retinho. E foi bem bacana. Pequenas conquistas, né? Como elas têm muita importância. E é isso que eu acho que é muito importante nessa quebra de barreiras, já que a gente está falando hoje especialmente sobre atividade física, né? Isso. Como a gente tem que dar a devida importância para cada desafio pessoal. Não é só o ganho de massa magra, que vem dos médicos e dos preparadores, né? Não é só encaixar a rotina, mas também como cada desafio vai somando a motivação para estar lá no dia a dia, para comparecer àquele treino, para não faltar, para continuar se motivando, né? Seja uma prova de 5, 10, 21. Temos inscrição já para o 42, mas vamos ter uma 21, preparação, 21. vamos fazer uma preparação boa aí. Mas voltando nos protocolos das aptidões físicas, a gente passou pela cardiorrespiratória, passou pela composição corporal, essa leitura da força, principalmente das assimetrias, a leitura da flexibilidade, que envolve uma outra questão, que é a mobilidade, né? Não é só você estar preparado para ir até o chão amarrar o seu tênis, por exemplo. É o quanto você vai descarregar em cada musculatura e como você vai gerar qualidade nesse movimento. E aí, dentro dessa mobilidade, também existe um protocolo específico que se chama Functional Movement Screen, e ele tem essa leitura de movimentos e um padrão de pontuação dos movimentos que a gente executa no dia a dia. Então, quando a gente vai executar lá o teste de mobilidade, tem o sentar, tem o se agachar com qualidade, e como que é feita essa leitura de padrão de contração, e quando que a gente está descarregando mais uma articulação ou menos. Então, está dentro dos nossos protocolos de estudo, e em breve dentro dos protocolos de prescrição também. E a mobilidade, quando a gente fala de mobilidade, força, condicionamento cardiovascular e somado à sua composição corporal, tem outras questões que são muito importantes serem avaliadas também, como uma palavrinha muito mágica que se chama propriocepção. Como que a gente vai usar esse pacote todo que está naquele momento? Como que a gente percebe o próprio corpo, né? A propriocepção é ter a percepção do próprio corpo. Então, aonde entra a coordenação, o padrão coordenativo dentro dessas aptidões físicas, como a gente consegue usá-las, e também dentro da propriocepção e todas as outras valências e capacidades que a gente tem, vem o reflexo. Como é que a gente vai usar tudo isso e ainda de maneira rápida? Como que a gente vai fazer para não tropeçar no meio-fio, atravessar a rua correndo, não ser atropelado por uma moto, desviar a cabeça de um soco, né? É isso, essa junção. Então, a leitura das aptidões físicas está diretamente relacionada com praticamente tudo que a gente faz, tudo que iremos fazer e com a qualidade que a gente faz, não só no questão treinamento. Imagine se você antes da cirurgia fizesse todos esses estudos, né? Todo esse protocolo de aptidão física. Antes e agora. A diferença é absurda, né? Absurdo. Eu gostaria de ter participado desse protocolo aí, porque eu acho que realmente no dia a dia, cada dia eu me surpreendia e ainda me surpreendo com as minhas capacidades do corpo, com tudo que eu consigo fazer hoje e que antes eu não conseguia. E, na verdade, ainda mais assim, para mim, que não fazia exercício, cada atividade, cada vez que eu vou lá fazer um exercício de musculação, no dia a dia, alguma atividade diferente, subir uma escada, tudo é uma descoberta. E eu acho que realmente colocar num protocolo ajuda muito a quantificar isso, a objetivar e a ajudar nesse processo. Acho que ia ser muito legal. Porque daí tem números, né? E os números se enxerga ali. Os números não mentem. E você vê a evolução. Foi o gap, né, de ideia que surgiu quando tinha essa lacuna das aptidões. A gente olha e a literatura, ela realmente prescreve blocos muito separados, mas não essa leitura, porque o corpo é um só, ele não é só a força, ele não é só a aptidão cardiorrespiratória, ele é tudo junto. Na verdade tem pessoas que têm muita força, mas ele não tem muito mobilidade, ele está todo travado, né? Seremos equilibrados, e é nessa roda que tem que girar.
normalmente são até opostos, né? Os muito condicionados cardiovascularmente, defasados em percentuais de massa magra ou relacionados a níveis de força, ou os muito fortes, defasados relacionados à mobilidade, né, e à flexibilidade. Os muito fortes nem sempre são rápidos e não têm uma boa atividade reflexa e nem uma própria percepção, né? E buscar esse equilíbrio é o que vai dar qualidade, não só para o treino, para as sessões, mas para o resto da nossa vida. É essa questão em que a gente está se aprofundando, não só nos grupos de estudo de tratamento da obesidade, mas como será uma dissertação de mestrado. Isso. Isso é importante que seja dito, é o mestrado do Bruno que está... Atualmente, iniciaremos a coleta de dados e não é um protocolo exclusivo também para os bares, doutor, né? Atletas de alta performance já participam desse tipo de protocolo. Quando a gente quer tirar o máximo de um atleta, quanto mais valências físicas você avaliar, mais você vai ter chance de prescrever algo correto. Mas o entendimento desse tipo de protocolo com a obesidade envolvida, com uma perda gigantesca de massa corporal e com uma transformação tão agressiva de vida, né? Ela realmente traz um entendimento diferente, uma leitura diferente. E é nisso que a gente vai publicar aí na literatura para estar atendendo melhor, prescrevendo melhor, investigando melhor, para definir as prioridades, como a gente falou antes, principalmente da prescrição do treinamento, mas quais etapas a gente vai cumprir na longevidade dentro da atividade física. Bem importante ressaltar também, Rodrigo, a importância de mensurar o momento atual. Então, para você, Bari, que nunca participou, que nunca fez nenhum tipo de atividade física, o quanto é bom que a gente saiba disso antes. Que momento você está, para saber aonde a gente pode chegar. E para isso é importante a gente mensurar pré-cirúrgico. Junto com isso vem também um questionáriozinho, que foi publicado lá em 2001, porque sempre houve uma distorção na mensuração da atividade física. Então, em consenso aí com os pesquisadores, a Organização Mundial da Saúde trouxe essa publicação de 2001 para padronizar uma maneira de investigar os níveis, criar uma ferramenta para investigar o nível de atividade física que está sendo executado naquele momento. Qual que é o teu padrão? E esse questionário é aplicado através de um questionário, e esse questionário se chama IPAC, né, que é o Questionário Internacional de Atividade Física. São perguntas de fácil entendimento em que a gente diferencia os níveis de atividade física. Quanto tempo por semana você está praticando atividades moderadas? Quanto tempo por semana você está praticando atividades intensas? E quanto tempo por semana você está sentado? Quanto tempo você tem de inatividade? E isso é bem importante quando a gente fala do sedentarismo, porque a partir desse questionário, a gente se classifica em indivíduos sedentários, insuficientemente ativos, ativos e superativos. Esse questionário traz essa classificação para qualquer pessoa. Me fale um pouquinho, Bruno, porque agora eu estou curioso. Eu quero saber se eu sou sedentário, ativo ou superativo. Como é que é? Tempo de exercício foi na justamente semana? Que, a partir desses questionários, começaram a haver entendimentos através de muitos estudos, né, epidemiológicos e também dentro das comorbidades, o quanto a atividade física era importante para reduzir as comorbidades, né, os riscos cardiovasculares, os riscos metabólicos. E quando a gente fala a palavra sedentarismo, Rodrigo, antes de entender aonde estamos aí, é bem interessante, porque a origem da palavra sedentarismo vem de sederes, sedens, do latim. E significa aquele que fica sentado, aquele que não sai do lugar. E então a gente começou a usar o sedentarismo, né, para classificar pessoas que não se mexem ou que ficam sentadas. E dentro disso há uma leitura dos principais colegiados novamente para as prescrições das atividades mínimas. Então hoje, para você não ser um indivíduo sedentário, você tem que praticar no mínimo 150 minutos de atividades moderadas por semana ou 75 minutos de atividades intensas por semana. Porém, esse é o mínimo. 150 minutos, então seria 60 minutos, 120 seriam 2 horas, 2 horas e meia por semana. Por semana, de atividade moderada. Mas a gente está falando do início, do primeiro degrau, porque os colégios europeus principalmente trazem, e a tendência é que isso cada vez suba mais,
porque o nosso ambiente, a nossa cultura é cada vez mais sedentária. A gente cria ferramentas para se mexer cada vez menos, felizmente para alguns pontos e infelizmente para outros. Mas quando a gente fala que as prescrições mudam e o incentivo é para que a gente atinja no mínimo 300 minutos de atividades moderadas e no mínimo 75 minutos ou 45 a 60 minutos de atividades intensas 3 vezes por semana. Então, são 150 minutos de atividades intensas e 300 minutos de atividades moderadas. E isso depende muito também da faixa etária. Para as nossas crianças, jovens e adolescentes até os 18 anos, o Ministério da Saúde, junto com o Guia Brasileiro aí de Exercício Físico, traz 60 minutos de atividades moderadas a intensas diárias para a nossa adolescência, para os jovens que estão... Ou seja, 1 hora todo dia. 1 hora todo dia. Mas E, isso claro, é com exercício formal ou não? entra tudo. Quando a gente fala desse questionário, ele mensura atividade indireta. O quanto você caminha para ir para o seu trabalho, quanto tempo você para sentado. Também mensura se você corta grama, se você faz atividades pesadas, domésticas, se o teu trabalho tem esse vínculo de gasto energético e também, como eu falei, o tempo sentado. Também programados. Então, são exercícios não programados e exercícios programados. O questionário, ele mensura se você está lá 3 vezes por semana na academia, a gente vai contabilizar aquele tempo, né? Na versão reduzida, ele tem 7 a 9 perguntas e elas traduzem bem o dia a dia e a sua semana de ciclo de exercícios. E eu acho que é muito legal a gente ter esse olhar, porque é o mínimo a se fazer, é uma meta a se buscar, mas além das atividades moderadas e intensas, também tem a tendência de trazer o estímulo à atividade resistida, atividade de força. Então, a última edição também do Guia Brasileiro de Exercício Físico, ele trouxe, a OMS também trouxe na sua última edição. Os últimos 5 anos, eles trazem um pouquinho de visão de estímulo aos trabalhos de força, aos trabalhos de flexibilidade. Antes era... caminha lá um pouquinho, 20 a 30 minutos por dia, ou atinge os 150 minutos. E hoje a gente tem entendido essa importância de estar com a massa magra em dia para poder praticar atividade aeróbica, estar com a flexibilidade em dia para não sobrecarregar as articulações e sustentar aquele movimento por mais tempo. E tem vindo essa prescrição muito forte. Muito interessante. Para agregar atividade física, muitas vezes a pessoa trabalha 8 horas por dia, à noite ela estuda, e daí cuida de filho, cuida de casa. Eu tenho várias pacientes assim, que eu digo que elas são mulheres maravilha, né? Para dar conta de tudo isso. E muita gente até, eu já escutei isso de pacientes, eles começaram a descer o ponto de ônibus, descer um ponto antes, porque daí eles conseguiam caminhar um pouquinho pelo menos. Porque se descesse no ponto certo, andava 1 quadra. Aí descia um ponto antes para conseguir andar umas 8 quadras. E já faz muita diferença isso, né, Bruno? Muita diferença. Se a gente for contabilizar o número em minutos daquilo que a gente faz na nossa semana, ficar menos sentado já faz muita diferença. Cada degrau que a gente subir faz diferença, cada quadra, né? E se não pode fazer nada, se alongar no final do dia vai fazer muita diferença para você dormir melhor, para acordar melhor no dia seguinte. Então, são essas valências que a gente tem que ter esse olhar mais equilibrado. Não é só atividade aeróbica e também não é só o trabalho resistido de força. E é assim que o nosso corpo fica mais completo, mais eficiente, dura mais tempo. Eu faço agora, Bruno, tenho feito o seguinte: quando eu chego no hospital, ali no Nossa Senhora das Graças, a gente está com um elevador em reforma e o outro que está funcionando. Então só tem um. Então normalmente enche aquele elevador ali. Eu tenho encarado a escada, que são 4 andares, 4 mais 1 ali, na real são 5 andares. E olha, digo que acelera o coração. Você já chega no último andar lá, a frequência cardíaca já tá. Mas é muito bacana você saber que você deu uma acordadinha no coração, né? E essa acordadinha no coração, acho que faz diferença. Eu evitava aquela escada também. Quando chegava, na hora de pegar seu elevador, escada, era difícil. Depois que eu comecei, que eu operei, né, emagreci, comecei a fazer exercício, fazer musculação, subo, desço. Você larga o elevador para os sedentários. Isso, deixo o sedentário, subo a escada, não arde a minha perna, não dói minha coxa, não fico com o coração na mão. Mas acho que depois de tanto trabalho, né? É treino, né? É treino. Treino, Isso aí. treino. E sabe, o mais importante das aptidões físicas relacionadas à saúde é essa palavrinha que a gente acabou de falar. Todas elas são treináveis.
Não importa em qual nível a gente está e nem como a gente julga que está. Tô péssimo naquilo, não importa. Todas essas capacidades a gente pode desenvolver até atingir níveis mínimos, caso não esteja, ou potencializá-los para que a gente seja uma melhor versão física de nós mesmos. E o processo da Bari potencializa isso de maneira impressionante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com atletas de alto rendimento e com atletas da vida pós-Bari, o quanto a cirurgia impulsiona o olhar e a evolução de maneira natural, né, com as prescrições desde a primeira consulta, com entendimento de tudo que tem que ser feito, como a cirurgia ela consegue acelerar esse processo, como ela consegue manter esse processo. E eu entendo que, assim como nós estamos fazendo hoje, eu baseio todas as decisões, elas são baseadas em 3 pilares, principalmente na prescrição de treinamento, né? Junto com as diretrizes, com os princípios do treinamento, a gente tem que se basear em 3 pilares, que é a informação, a ação e a manutenção. E nisso fica muito simples, porque a informação é isso que a gente está aqui fazendo hoje também, né? Você bater um papo sobre o assunto, entender o porquê, buscar bons profissionais para entender o porquê fazer, a informação, da onde esses profissionais tiram a informação, né? Dos grandes colegiados científicos, onde estão as publicações, ou de um influencer que você saiba que é especialista. A ação está em você ir para o procedimento da cirurgia, ou você começar o seu treinamento, mas o mais importante dos 3, mesmo que um não ocorra sem o outro, é a manutenção, porque é ali que a gente vai ficar por mais tempo. Não importa como você fez para perder o peso, qual procedimento você usou, mas o que você vai fazer para mantê-lo é o mais importante. Buscar ferramentas diferentes, buscar essa leitura física, porque em muitos momentos a gente não vai poder fazer um estresse cardiovascular aumentado, decorrente de qualquer motivo que seja, mas a gente vai poder atacar a musculação, o trabalho de força, ou a gente vai poder atacar a mobilidade, não ficar parado. E é nessa manutenção que é importante a gente estar com uma equipe que direcione, porque em muitos momentos a gente vai precisar mais do preparador físico, em alguns momentos a gente vai precisar mais do doutor que operou, e em muitos momentos a gente vai precisar do endocrinologista, do psicólogo, e aquele quinto elemento, a nutricionista não é o quinto elemento, também o nutricionista já faz parte do treino, mas o sexto elemento que eu ia falar que é a família. Que em muitos momentos, quando todos esses profissionais não estão lá para incentivar, a família está lá também, e quando a família não tiver, os profissionais estão lá também. Eu acho que a gente tem que se cercar de pessoas que te estimulam a fazer exercício. Eu acho que quando você vai na consulta com o cirurgião e ele aborda que você tem que, né, que você tem que ter uma vida mais saudável, pergunta se está fazendo exercício, você vai na nutricionista, você vai no endócrino, você ter alguém que te apoie, que pode ser a família, pode ser um amigo. Eu acho que se cercar de pessoas que te elevem, que te estimulem a essa mudança de vida, eu acho que é muito importante. Eu acho que para mim isso foi muito importante. Ir na consulta e ouvir um estímulo, em casa levar a família e para poder fazer o exercício junto. Então, eu acho que se cercar de bons exemplos. Eu acho que não é só alguém te estimulando, mas também te mostrando como exemplo de ir para a academia às 5h30 da manhã, e eu acho que isso é importante não só para começar, mas para manutenção. Eu vejo muito no consultório, de vez em quando o paciente, isso é o mundo real, né? Aqui nós estamos fazendo tudo lindo, maravilhoso, né? Mas o mundo real, assim, alguém doente na família, pá, né? Eu brinco sempre que é assim, você estava no trilho e de vez em quando bate um vento e você sai um pouquinho do trilho, né? O grande macete é a manutenção, é você saber voltar ao trilho depois que parou de ventar, né? Depois que a vida baixou a poeira, que a coisa acalmou e tal, é você conseguir voltar para o trilho e voltar para os teus treinos e tal. E isso é que é o grande macete. Porque vai ter vezes que a gente, né? Você tem que priorizar certas coisas na vida e você não vai conseguir treinar. Mas o importante é você saber retornar pro trilho. Voltar no trilho é o grande segredo, né? E só perde aquele que não recomeça, né? O recomeço ele é eterno. Se a gente estiver disposto a recomeçar, não importa se você parou uma semana, um dia, 2 meses ou até um ano, em alguns casos de procedimento cirúrgico ou de problemas de saúde, recomece sempre. Muito importante. Pessoal, então, acho que a gente vai finalizar por aqui, né? Esse final, acho que foi tipo um final feliz ali para o bate-papo aí, né? E querem falar alguma coisa ainda, Bruno? Assim, um final, assim, uma mensagem?
acho que agradecer por esse bate-papo enriquecedor aí, Tá? mas que a gente coloque a atividade física no nosso dia a dia, sempre, cercado de bons profissionais, de bons ambientes. A longevidade vem e vem com muito prazer envolvido aí no meio. É para gostar muito do exercício. E a vida longa e boa, né? Vida longa e boa. Ana, você é um exemplo maravilhoso, né? Eu fico muito feliz aí de você ser minha paciente aí, né? E é muito, muito gratificante ver a mudança de vida que aconteceu com você, né? Fico bem feliz. Eu agradeço e obrigada por ser um exemplo, né, de paciente, de você ficar muito feliz. Eu acho que, na verdade, o mais importante é isso, bons profissionais, ter gente que te estimule, procurar um local para fazer as suas atividades, um estilo, qual a atividade que você se encaixa mais? É a corrida, é a caminhada, é uma luta? Eu acho que não pode desistir, porque a gente sempre, quando a gente faz a bariátrica, a gente geralmente tem um passado ruim com exercício em geral, e a gente acha que não é para gente, que não vai ter ninguém que te ajude, que o exercício é difícil. Então, eu acho que bons profissionais, estímulo da família, apoio e procurar até encontrar a atividade melhor e para poder modificar mesmo o estilo de vida e viver mais feliz. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, né? Esperamos fazer novos podcasts aí no futuro, né? Vocês foram muito, muito bons. Valeu, galera. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Obrigada. Valeu, Ana.